Bem, o nosso processador do computador, ele, quanto mais camadas tiver aqui nessa parte aqui e mais efeitos aplicados aqui, claro que ele vai trabalhar mais pesado também. Então, qual o grande conselho que eu dou sempre para vocês? Sempre que possível, claro, vocês vão apertar com o botão direito aqui, converter em objeto inteligente e depois rasterizar a camada. Pronto, seu processador está trabalhando agora apenas com uma imagem. Você não tem mais aquela dor de cabeça de estar com vários efeitos. Claro que se você chegar no resultado que você quer. Indico isso só no final do projeto, enfim, só se realmente for isso que você quer, porque senão você depois vai querer editar e não vai ter como. Você já aplicou uma sombra, aplicou outras coisas, e aí se você fizer essa rasterização, tudo que você fez vai ficar aplicado no... Que eu, por exemplo, vou botar essa sombra projetada aqui, olha lá, tá vendo? Apareceu essa sombra projetada azul, né? Então, se eu converter em objeto inteligente, rasterizar a camada, o efeito está aplicado, então ele não tem como mais tirar. Então, o que acontece? Se eu deixar do jeito que está aqui, ó, eu posso simplesmente desligar o olhinho dele, ó, do efeito, e o efeito sai. Então, enquanto você está trabalhando com efeitos, é melhor deixar do jeito que está, ok? Não rasterizar, porque senão rasteriza e já era. Aí perde o efeito, já aplica e acabou. Beleza, vamos lá para a segunda parte, que é a parte de máscara, tá? Que ela funciona assim, gente. Você quer fazer colocar isso aqui, por exemplo, dentro de um triângulo, tá? Vou fazer um triângulo aqui. Beleza. Vou pegar aqui a opção de mover, a ferramenta para mover. Deixa eu aumentar aqui um pouco o tamanho. E eu quero que esse relógio, um exemplo, ele entre apenas dentro desse triângulo. O que eu faço? Aperto com o botão direito aqui, criar máscara de corte. Ele entrou apenas dentro do triângulo, tá vendo? Não é bonito não, mas é só para vocês entenderem como funciona. Aí, vamos dizer que você se arrependeu. Aperta com o botão direito, soltar a máscara de corte, tá? A segunda forma de fazer isso é, se você for entre uma camada e outra, vai ter uma linhazinha aqui, ó. Você vai nessa linha, aperta o Alt e ele faz o mesmo trabalho. Aí ele cria essa máscara de corte. Beleza? Agora eu vou mostrar uma terceira coisa aqui, ó. Deixa eu soltar isso aqui. Uma coisa muito legal que é o seguinte, as sombras que a gente pode criar, você vê que eu criei essa sombra por aqui, né? Pelo efeito sombra projetada, né? Criei aqui. Mas eu vou criar ela de uma forma orgânica. Como seria isso? Vou clicar aqui no triângulo, vou adicionar uma camada sobre o triângulo, tá vendo? Do lado da lixeirinha aqui, ó. Bem, eu acho que... Deixa eu ver se meu rosto está aqui nessa parte. Só lembrar. Não, meu rosto está do outro lado. Beleza. Então, aqui, ó, eu vou adicionar uma camada, tá? Entrou a camada nova aqui, que eu vou renomear, dar 2 cliques aqui, vou renomear ela com o nome sombra. Até pra gente poder se achar, tá? Você também pode mudar a cor, tá? Aqui, ó, onde está o olhinho, você aperta com o botão direito e muda a cor, tá vendo? Botei um vermelho, laranja, tá? Você pode mudar a cor aqui para você não se perder também. É só um lance de memorização aqui, ó. Na violeta ali em cima. Essa aqui eu vou botar cinza, já tá, né? Deixa eu mudar para outra cor aqui. Vermelho, pronto. Ok, beleza, já tem as cores que eu queria. Aqui na sombra, eu vou criar uma máscara de corte, lembrando que eu vou pegar entre uma e outra, apertar o Alt, ó, ele já vai criar aquela setinha para baixo, vou dar um clique aqui. Pronto, já criou a máscara de corte. Agora, eu vou pegar o contra-gotas, a cor já está até selecionada, mas só para vocês entenderem como que eu faria se a cor não tivesse selecionada. Eu vou selecionar a cor que está aqui embaixo, que é a cor por onde eu quero fazer a sombra. Vou dar um clique, eu peguei a cor. Agora eu vou dar 2 cliques aqui nessa cor e vou escurecer um pouquinho mais. Tá vendo? Dei um clique um pouquinho mais para baixo, que aí ele ficou mais escuro. Vou pegar a ferramenta pincel, tá? Ferramenta pincel. Vou observar o tamanho que ela tá? Vou diminuir aqui, pra vocês entenderem. Ó, o tamanho que ela tá ali. Ó, tá vendo que ela tá ali, ó? Aqui, ó. Observa aqui o tamanho que ela tá, ó, 25, 30. O que eu estou usando aqui? Eu estou usando o colchete abre, o colchete fecha do teclado, tá? Vocês procuram ali, ó, próximo ao Enter, tá? Vocês vão encontrar essa ferramenta.
Então, se você abre, ó, ele vai aumentando, tá vendo? Se você fecha, ele diminui. Observa aqui, ó. E aqui tem o lance da opacidade, ó. Aqui também é o tanto que você quer que ele apareça quando você começar a pintar, porque senão ele pinta muito forte e daí não fica tão legal essa sombra. Então, como é uma sombra orgânica, eu chamo de sombra orgânica porque não é aquela sombra ali igual a sombra projetada, é uma sombra que você mesmo está criando. Ó, vou botar aqui tipo 300, ó, e vou pintando aqui, ó, ó lá, tá vendo? Criando essa sombra. Agora, ó, vou tirar a sombra, ó, com a sombra, sem a sombra. Ó, com a sombra, sem a sombra. Por que isso, gente? Porque tudo que você coloca sobre alguma coisa vai gerar uma sombra atrás. Isso é uma coisa fácil até de entender. Então, eu tenho esse triângulo, certo? Deixa eu tirar aqui, vou pegar o triângulo. Eu tenho um triângulo aqui embaixo. Então, o relógio está em cima. Então, o relógio faz sombra no triângulo. Vamos mudar a cor aqui do... Vou botar esse rosa aqui. Ó, eu tenho, tá vendo, uma sombra projetada sobre o triângulo. Ok, básico isso, né? Bem simples de entender. Vou pintar mais um pouco aqui. Ó, pronto, fiz aqui a sombrinha. Deixa eu adicionar outra camada. Vou jogar ela lá embaixo e vou pintar ela de preto aqui, ó. Vou usar essa ferramenta onde está aqui o degradê. Normalmente ela fica no balde de tinta. Então, aperta com o botão direito, encontra o balde de tinta ou a letra G, tá? Lembrando que se tiver no degradê, ele vai direto para o degradê, com a letra G, tá? Se você, ó, por exemplo, eu estou aqui, aqui a letra V, certo? Que é a ferramenta de mover. Vou apertar a letra G e ele foi direto, tá vendo? Para cá. Mas eu quero a ferramenta que está oculta, então aperto o botão direito, encontro o balde de tinta, seleciono a camada que eu quero pintar e dou um clique e ele já pintou para mim. Olha que legal que já ficou isso daqui, gente. Muito bom, né? Muito bom. Então, a gente já tem um resultado legal aqui, de forma simples até, ó. Só fazendo uma sombra, um triângulo, um fundo e um relógio. Simples, 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 simples. Vou acrescentar aqui, eu já até tinha pesquisado aqui, que esse like, tá? É o like 3D do Instagram, tá? Você pode pesquisar que vocês vão encontrar. Mas eu vou deixar também aí para vocês fazerem um download. Tá? Copiar, vou dar um Ctrl V aqui dentro, ó, ele já entrou aqui. Se ele estiver aqui dentro do Photoshop e ele não for um objeto inteligente, tá vendo? Isso aqui é um objeto inteligente, tem esse quadradinho. Deixa eu rasterizar a camada, tá vendo? Ele não é um objeto inteligente. Então eu posso ir nas propriedades e vir direto aqui em remover o fundo, ó. Pronto, ele já faz isso aqui para mim. Isso porque é um fundo sólido, ou seja, uma cor só. Quando tem mais de uma cor, aí já é mais difícil de tirar e tem que fazer aquele trabalho com a Pentool ou com laço poligonal e tal. Ó, vocês reparem que eu vou fazer uma seleção de novo, ó, Ctrl T, tá vendo que onde é que ele está selecionando? Toda a parte que está na máscara, tá vendo? Tudo que está na máscara está aparecendo aqui. Como que eu resolvo isso? Eu quero que ele fique só contornando isso daqui. Aperto com o botão direito aqui, converter em objeto inteligente. Pronto, ele já faz esse trabalho para a gente. Agora, se eu der um Ctrl T, você repara que ele fica só em volta dele aqui. Ok. Por ele ser um objeto inteligente, todo o filtro que eu acrescentar nele pode ser editado depois. Se ele não for um objeto inteligente, não tem como editar esses filtros. Então, por exemplo, eu vou deixar ele aqui, vou rasterizar, não é mais um objeto inteligente, como vocês estão vendo. Vou aqui na aba de filtros aqui em cima, tá? 1, 2, 3, 4, 5, é a quinta opção de trás para frente. E vou aqui em desfoque, desfoque gaussiano, tá vendo? Ele já desfocou para mim, porque o importante é o relógio, então eu não preciso focar no que está em volta. Então, beleza, desfoquei. Porém, o efeito foi aplicado diretamente e eu não tenho como mais editar esse desfoque, a não ser que eu dê um Ctrl Z. Então, eu vou dar um Ctrl Z, porque eu realmente preciso, às vezes, mexer nesse desfoque. Então, eu vou converter em objeto inteligente, aperto com o botão direito, converter em objeto inteligente. Agora sim, vou de novo em filtro, desfoque,
desfoque gaussiano. Ok, ó, acrescentei o filtro, não gostei, dou 2 cliques aqui no desfoque e posso acrescentar mais ou menos. Então, o legal do desfoque gaussiano é porque você pode gerar brilhos dentro da sua arte ou você pode realmente só desfocar alguns objetos, tá vendo? Do jeito que ele tá aqui, ele parece até um brilho, ó. Olha que legal, ó. Tá vendo? Ele parece um brilho. Você pode usar disso. Tá vendo, ó? Uma ferramenta muito, muito, muito legal. Deixar do jeito que tava aqui. Mas assim, tá vendo? Olha que beleza. Aí você pode vir com a sua ferramenta de texto, né? Dá um clique na ferramenta de texto. Bem, se tu tiver muitas fontes, só ligar o aqui. Se você tiver muitas fontes, ele vai demorar um tempo, tá vendo que ele está pensando? Isso aqui é porque ele está lendo todas as fontes antes de começar a escrever qualquer coisa. Ó, pronto, pensou. Agora eu posso dar um clique na tela, um clique, não precisa arrastar nem nada. Vou dar um clique, ó, e ele vai gerar um texto escrito, 2 palavras, né? Lore Ipsum. Isso daqui é padrão do Adobe, tá? Essa palavra aqui, quando você começar a escrever, ela se apaga se ela estiver selecionada. Se ela não estiver selecionada, você simplesmente deleta e começa a escrever o que você quer escrever. Então, eu vou colocar aqui relógio, obviamente. Tá. Eu vou segurar o Alt, tá? E vou fazer uma cópia. Tá vendo que mudou lá a setinha do mouse, ó? Ó, mudou. Eu puxo. Solto o Alt e solto o mouse. E ele já faz a cópia. Então, eu vou colocar aqui Opa, é isso não. Aqui, ó, a prova d'água. Vou dar um Ctrl T, vou selecionar ele, vou segurar o Alt para ele diminuir proporcionalmente para todos os lados. Tá? Vou colocar aqui. Colocar ele aqui em cima. Só para vocês entenderem, tá, gente? Eu não vou fazer bonito, não. É só para vocês entenderem como é feito, tá? E aqui embaixo, se vocês quiserem, tá? Vocês podem colocar aqui o preço. Cifrão, não sei o valor, mas vou colocar R$ 99,00. Aqui você pode selecionar o texto que você quer, tá? E mudar a fonte, tá? Só da parte que você selecionou. Eu vou colocar uma fonte chamada Digital 7, que essa fonte aqui ela é bem legal para preço, tá vendo? E nela eu vou diminuir um pouco o tamanho aqui. Olha lá. Ali ele proporciona a altura da fonte, tá vendo? Se eu fizer assim ou assim, para baixo, ele vai diminuindo. Normalmente o preço eu gosto de deixar pequenininho assim e gosto de deixar aqui no T1, que ele joga para cima lá, tá vendo? Aí ficou belezinha. Deixar assim, tá? Posso deixar só aqui, ó, a prova d'água aqui embaixo. Tá vendo? Não precisa muita coisa para você fazer um fly bonito, tá vendo, gente? Às vezes é o básico mesmo, tá? Então, você fez aqui. Mas uma coisa que você tem que entender é o seguinte. O ajuste de cores tem que ser legal também. Então, eu vou pegar esse relógio que está aqui, vou segurar o Shift e vou clicar no último aqui em cima, ele já seleciona os 3 para mim. Vou clicar na ferramenta texto e vou aqui, ó, onde tem a corzinha branca, tá? Vou dar um clique nela e vou pegar uma cor que a gente tem na arte, tá? Vou pegar, deixa eu ver, esse cinza aqui, um cinza mais escuro um pouco. Tá vendo? Uma coisa que tem mais a ver com a arte, mais próximo. Opa, não, clicar fora para me pegar só essa prova d'água aqui. Gente, é tentativa e erro isso aqui. Você vai testando para ver se vai ficar legal. Se não ficar bom, você testa de novo.
tá? Eu fiz uma cópia aqui segurando o Alt, tá? Dessa ferramenta aqui, dá um Ctrl T. Vou apertar com o botão direito, virar horizontalmente, diminuir um pouquinho o tamanho. Aqui eu posso também aumentar o desfoque dela. Ó. São ideias. Ok, gente? São ideias. Então, hoje eu expliquei um pouquinho sobre a Pentu, um pouquinho sobre desfoque gaussiano, tem um pouquinho sobre... como é que é? Sobre objeto inteligente, sobre sombras, sobre máscara de corte. Beleza? Próxima aula eu dou mais uma reforçada sobre isso daqui. Então não perca a próxima aula. Se você não viu ainda as aulas sobre recorte, vai estar aqui no card. As demais aulas vão estar aparecendo agora aqui no final também. Algum lugar da tela aqui vai estar aparecendo. Se você tá vendo em casa pelos seus tutoriais, é só seguir a ordem que está aí que você vai entender todo o passo a passo dos projetos aqui no Photoshop. Beleza? Até lá. Fui!